Pessoal, então eu me surpreendi vendo que vai ser lançado um filme, desculpa, nos cinemas, sobre o espiritismo, mais especificamente sobre Allan Kardec, agora nesse mês de maio de 2019. Então eu queria brevemente aqui pontuar algumas coisas com vocês, com os católicos, evangélicos também, que possam querer assistir, nós cristãos, né? E espíritas. Quem quiser também escutar, as pessoas que têm frequentado o espiritismo, que quiserem dar um pouco de atenção ao que eu vou falar aqui agora, porque eu acho muito importante. Bom, o filme então, pelo jeito, vai ser sobre Allan Kardec, sobre Allan Kardec, considerado aí o pai do espiritismo moderno. Então, moderno por quê? Porque a ideia de que seres do outro mundo, entidades, almas, enfim, entram em contato com os seres humanos, isso não é novo. Isso praticamente sempre existiu na história humana, né? Então a gente tem vários exemplos assim na história humana. Os celtas, por exemplo, a questão do Halloween, por exemplo, é uma ideia dessa, né? Do dia 31 de outubro, a volta dos mortos. Então é uma ideia espírita que está ali presente. Então, Allan Kardec seria o espiritismo moderno, vamos dizer assim, do século XIX, 1800, 1853, quando ele lançou o livro sobre o seu livro, né, sobre o espiritismo oficialmente, o Livro dos Espíritos, 1853, Allan Kardec. Bom, Allan Kardec, na verdade, esse não é o nome dele, né? Esse foi o nome que entrou para a história. O nome dele é um nome, ele é um francês, o nome dele é um nome bem extenso, começa com Léon, termina com Rivail, Léon Rivail, esse é o nome de Allan Kardec. Ele escreve esse livro para dar uma ideia de sistematização da doutrina espírita e também uma ideia como se fosse científico, como se o espiritismo fosse uma religião científica, né, com bases racionais. Isso é importante entender porque século XIX, quando ele escreve, 1853, como eu falei para vocês, na verdade esse século ele é marcado, já vinha da Revolução Francesa, século anterior, 1789, a ideia do racionalismo, a ideia do positivismo. O que são essas correntes filosóficas, né? São correntes que dizem que pela razão humana, o ser humano consegue organizar todas as coisas, todo esse universo. E isso cai também, não é por acaso que Allan Kardec dá uma pompa para o espiritismo, assim, então como se o espiritismo não fosse mais simplesmente uma situação onde as pessoas primitivas têm uma crença primitiva. Não, o espiritismo seria algo, uma doutrina muito bem embasada, racional, né? Então isso dá uma pompa para o espiritismo. Na verdade, o espiritismo moderno nem mesmo começa com o Allan Kardec. Um pouco antes, nos Estados Unidos, uma família americana, a família Fox, americana, protestantes, eles eram protestantes, eles começaram a dizer que em casa, quando sentados à mesa, eles começavam a ouvir os espíritos, e eles começavam a fazer batidas nas mesas, e aquilo se espalhou, as pessoas falaram, essa família Fox, ela está se comunicando com os mortos. E a família Fox foi mantendo isso, que estavam se comunicando com os mortos. Mais tarde, eles negaram e falaram que foi uma invenção, que eles mesmos batiam na mesa, que a própria uma das filhas confessou que aquilo era mentira, mas as pessoas já tinham pego, já tinham acreditado naquilo, já estavam falando que os espíritos estavam se comunicando. O Allan Kardec pega todo esse ambiente, então um ambiente que vem do racionalismo, dando um ar de razão para tudo isso, né, de uma doutrina assim, muito bem fundamentada, o que já tinha acontecido nos Estados Unidos também, essa mentira, essa falácia nos Estados Unidos. O Allan Kardec pega tudo isso, pega também os pensadores da sua época. Isso é importante nós para entender o espiritismo aqui. Na época do século XIX, ela é marcada por três grandes pensadores ateus e materialistas. Me refiro aqui a Karl Marx, pai do comunismo, né? Tudo é a matéria, e Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, um ataque frontal, principalmente contra a religião cristã,
e católica e protestante também. A religião seria o ópio do povo, Marx. Freud disse que a religião é coisa de neuróticos. Os neuróticos também têm religião, né? Que tem certas religiões, certas práticas religiosas, né? Freud. E nós temos Darwin também naquele século. Darwin não diretamente ele, mas a partir do que ele escreveu, da origem das espécies, né, do evolucionismo, vai dando a ideia de que o ser humano, de que a religião, ela na verdade se coloca um monte de questionamentos, inclusive em relação a Deus, a criação e tudo mais. Então, tudo isso é um caldo cultural da época que favorece o surgimento do espiritismo moderno. Por quê? Veja, o espiritismo moderno é como se fosse uma religião humana, né? Assim nos caminhos de Marx, nos caminhos de Freud, nos caminhos de Darwin, o ser humano assume o centro. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja o que é o espiritismo. O espiritismo é a ideia de que os mortos se comunicam conosco aqui por meio de médiums, né? O médium é aquele que faz a ponte. Isso que é definida a doutrina espírita, né? A base da doutrina espírita é essa. Ora, gente, tudo está em torno do ser humano, né? O Jesus está fora aqui. Ah, padre, mas espera aí, o espiritismo fala de Jesus, né? O Allan Kardec ele fala sobre o evangelho, né? Ele faz uma interpretação do evangelho, das doutrinas, da Bíblia. Realmente uma interpretação mesmo, porque o Kardec ele disse assim que da Bíblia só se deve ficar com algumas coisas do Antigo Testamento e algumas do Novo. O resto pode descartar tudo. E mais, ele vai além dizendo que ele é a nova interpretação da Bíblia. Só se entende a Bíblia a partir agora de Allan Kardec. O Espiritismo vai amparar essa ideia. Gente, isso é um absurdo, né? Tá jogando a Bíblia fora, rasgando os textos que falam, e são muitos os textos da Bíblia que falam contra o Espiritismo. Deixa eu até pegar um texto aqui para vocês, né? Um texto já do Antigo Testamento, embora tenham tantos outros textos. Esse aqui é um dos mais claros, né? Livro de Levítico, Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 31. Não recorrais aos que evocam os espíritos, nem consulteis os adivinhos, para não vos tornardes impuros. Palavra de Deus dizendo claramente para não frequentar o espiritismo, não receber passes, não ir para os adivinhos. Allan Kardec, então, ele exclui esses textos bíblicos como esse, como tantos outros, né? E fica com certos textos que ele dá uma nova interpretação, uma nova roupagem, para as pessoas acreditarem que através daqueles textos está sendo confirmada a doutrina espírita, né? A doutrina de Allan Kardec, que é essa, que os espíritos se comunicam conosco através de alguns de médiums. Entra também aqui na questão do espiritismo a reencarnação. Mas olha, a questão da reencarnação ela é controversa dentro do espiritismo. Nem todos os espíritas acreditam na reencarnação, outros acham que é uma reencarnação só. Outra corrente diz que não, são várias reencarnações, uma, outra. Outros dizem que só se reencarnam em seres humanos se reencarnam em seres humanos. Outros espíritas dizem que não, o ser humano pode se reencarnar num cachorro, num gato, em outro animal. Então você vê, é toda uma confusão também em relação a essa questão da reencarnação. Aqui no Brasil ficou ainda mais complicado, porque aqui o espiritismo ele também se mesclou com as religiões afrodescendentes, e no caso aqui no Brasil a Umbanda, que é uma mescla disso daí, do espiritismo com as religiões afrodescendentes. Então essa confusão toda do espiritismo, e as pessoas vão seguindo, vão buscando isso, né? É uma negação bíblica, como eu falei para vocês, a questão da reencarnação, que pode ou não pode, depende aqui. Gente, e vamos pontuar aqui agora algumas coisas. Por que você não deve, de forma alguma, você católico, você cristão, de forma alguma, frequentar o espiritismo? De forma alguma. Já vimos o texto bíblico, Levítico 19:31, proibindo isso. É um pecado. Atenção, é pecado
frequentar o espiritismo, pecado. E é sério. Por que é muito sério? O que nos salva, meus irmãos? O que nos salva? Nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão, morte e ressurreição. Jesus deu a vida por nós. A Bíblia diz que se não for por Ele, não podemos ser salvos. Não há outro nome que possa salvar os homens senão a pessoa de Jesus Cristo. E por que meio que Jesus nos salva? Que foi assim a providência, a vontade de Deus, a grande misericórdia de Deus. Pela morte de Cristo, pelo sangue derramado por nós. O que o Espiritismo diz? Não é por aí que o homem se salva. O homem se salva por meio de reencarnações, até ele se tornar um espírito de luz. Não é por Jesus. Jesus é visto como um bom sábio, né? Um exemplo, mas não é ele que salva. A pessoa salva-se a si mesmo por meio das suas reencarnações. Isso é pecado grave. Isso é um pecado grave. Eu acreditar que eu me salvo a mim mesmo por meio das minhas reencarnações, que eu vou me tornar um dia um espírito de luz. Não, eu preciso da salvação que me foi dada gratuitamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um meio ordinário da salvação. Por nenhum outro nome há salvação. Essa própria questão do corpo, veja, gente, para nós cristãos não existe reencarnação, existe ressurreição. Jesus ressuscitou, é o mesmo corpo, mas um corpo glorioso. Isso é ressurreição. O Espiritismo não, ele nega o corpo. Na hora que a pessoa estiver salva, ela se torna um espírito de luz. Esse corpo é um peso. Isso é uma ideia platônica, né? Platão, aquele filósofo lá do 5º século antes de Cristo, uma ideia platônica de que o corpo é um peso da alma. Essa não é a nossa ideia cristã, esse não é o nosso ensinamento. O nosso corpo vai ser redimido por Cristo, é redimido por Cristo, e ele vai ressuscitar, não reencarnar, mas ressuscitar. Então, isso é muito sério. Se você, cristão, católico, aceita o Espiritismo, você está negando a tua fé na ressurreição, a tua fé na salvação. Não dá para essa doutrina espírita e a fé cristã católica conviverem juntas numa mesma pessoa. É incoerente, né? Não dá para ser. Gente, o Espiritismo pode ser uma abertura para o inimigo. Por que a Bíblia está condenando a prática espírita? Né? Esse texto que eu li para vocês de Levítico, depois nós temos outros textos bíblicos aí falando sobre isso, né? No Antigo Testamento, o profeta Samuel, tem uma passagem muito ali misteriosa no Antigo Testamento. O rei Saul vai consultar o espírito, né, do profeta Samuel, que já havia falecido, e ele é repreendido por fazer isso, porque o inimigo pode entrar nessa história. O demônio, diz São Paulo na carta aos Gálatas, ele se transfigura, ou seja, ele finge ser um anjo de luz. O demônio pode enganar as pessoas, pode falar com as pessoas, pode se revelar às pessoas, mas não como demônio. Ele vai dizer que ele é um parente, que ele é um amigo, que ele é um espírito tal. É uma possibilidade. Eu não estou dizendo que em todas as sessões espíritas isso acontece. Eu estou dizendo que isso é uma possibilidade concreta da pessoa ser enganada pelo maligno e adquirir ali uma grande contaminação. Então, meus irmãos, é por isso que a questão espírita, o espiritismo, não dá para ser vivenciado por um cristão, por um católico. Vou ler aqui uma citação do Catecismo da Igreja Católica. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recursos a Satanás, demônios, evocação de mortos. Evocar, com E, evocar significa chamar a presença. Evocação de mortos é um pecado contra o primeiro mandamento. Ou outras práticas que erroneamente supõem descobrir o futuro. Isso é pecado. A consulta ao horóscopo, astrologia, e aí vai, né? O recurso a médiums escondem uma vontade de poder sobre o tempo e a história. Pecado do orgulho. Eu quero conhecer o futuro, eu quero conhecer as coisas, eu vou perguntar isso para um espírito, vou perguntar para um médium. Isso é pecado de orgulho, né? E expõe a pessoa à ação do inimigo. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor,
devemos exclusivamente a Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 2116, 2116. Poderia continuar aqui, tem outras citações do Catecismo da Igreja falando sobre isso. Meus irmãos, então é um pouco sobre isso. Tenho esse livro aqui, que eu lancei já há uns 2 anos. Ele, entre outras coisas, ele fala aqui sobre a ressurreição, explica como que nós entendemos a nossa ressurreição, explica para nós, né, vida após a morte, a vida, o nome do livro. Explica para nós vários pontos sobre a nossa fé e fala sobre a questão do Espiritismo. Você que é de Curitiba, tem no Santuário da Divina Misericórdia, a Paróquia São Jorge, e também na Casa Pro Vida Mãe Imaculada, pela nossa loja virtual. Vou colocar aqui depois nos comentários a loja virtual, onde quem quiser pode adquirir. Finalizando, eu comecei dizendo que vai sair um filme sobre o Espiritismo, sobre Allan Kardec. Quero dizer para você, com toda a sinceridade, como padre, não vá, não participe, não assista, seja esse, seja qualquer outro material nessa linha. Não perca o seu tempo, não se deixe levar pela curiosidade, não leve pessoas da sua família e amigos para isso, porque isso pode ser um chamariz para que as pessoas vão para o Espiritismo. O Brasil, infelizmente, é o maior país espírita do mundo. Uma certa porcentagem da nossa população se deixa prender por essa doutrina que, como eu disse, ela não é cristã. A você que participa do Espiritismo, que está vendo esse vídeo, talvez você não goste muito do que eu estou falando, eu preciso dizer, e sou sincero com você, se você é cristão, católico, volta para a igreja, se confesse, volta para dentro da igreja, confie em Deus, né? Estou sendo sincero com você, busque a Deus, não busque espíritos, não busque médiums, porque essa não é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, toda a sua família, Deus abençoe a todos nós. Um abraço, povo de Deus.